Começar a gravar aqui, se não esqueço, né? Bom, é o seguinte, recado velho, não deixe acumular atividades no Eclass, faça todas, porque as provas estão chegando e aí depois não vai dar tempo, vai ficar tudo muito corrido. Então já sabe, não deixa acumular nada, não deixa, faz as coisas, não deixa ficar perdida lá pelo monte lá, porque senão depois terão problemas maiores até colocar em dia. Lembrando que nessa unidade nós estamos falando sobre... Ops, foi aqui, parou aí. Os pronomes relativos. Só lembrando os pronomes relativos, deixa eu voltar aqui nessa tela em branco aqui. Os pronomes relativos, quando eu estou falando de pessoa, who, porque ele é quem. Quando estou falando de coisa, which, que é o que. Who não. Where, que eu estou falando de onde. Deixa eu só puxar aqui, que senão vai ficar feio. Pronto, where, onde. When, que é quando. E o that, que é o coringa de todos eles. É o que. Mas lembrando, como eu disse na aula passada, não espere que na prova você tenha um monte de that para você completar. Não é isso, porque você tem que saber de todos, mas o that é o coringa. Então, por exemplo, I know John has a sport car. Por exemplo, I bought a cat is brown. I travel to USA is big. Christmas is we celebrate Jesus. Então eu tenho essas frases na provas aleatórias e aí você tem que saber, se eu estou falando de faltou o João nessa frase aqui. Então vamos eliminar essa e fazer outra aqui que eu perdi o João. I know John has a sport car. Agora sim, essa é a frase. Eu conheço o João que tem um carro esporte. Então, se é o John, logo who, porque eu estou falando de pessoa. I bought a cat. Se é um gato, which. I travel to USA. Estou falando dos Estados Unidos, é um local. Where. E Christmas é o Natal, então eu sei que é a data, um local, então é when. Então é assim. Se eu estou falando de pessoa, who. Se eu estou falando de coisa ou animais, which. Se eu estou falando de tempo, data, hora, when. E se eu estou falando de... Cadê? Acabou. Então é isso aí. Então, é para pessoa, who. Coisas e animais, which. Local, endereço, cidade, país, where. E Natal, Ano Novo, celebrações, feriados, datas, when. Pronto. Essas são as 4 palavras específicas. O that iria aqui no meio de todas. I bought a car that is brown. I travel to USA, that is big. Christmas is that is the place, the date that we celebrate Jesus. I know John that has a sport car. Então, that é o coringa deles. Beleza. Isso foi uma parte da unidade.
A outra parte da unidade é o there is, there are. There was, foi mal. There was, there were. Se eu estou falando de coisas que existiram ou tinham. A mesma versão disso no negativo é o there wasn't ou there weren't, que é a negação da mesma coisa. E se eu estou falando disso na pergunta, eu vou inverter. Was there, were there. Então, isso fica positivo, negativo ou interrogativo, quando eu estou me referindo a tinha, existia. Então, isso aqui, por exemplo, na minha cidade tinha um teatro. There was a theater. Não tinha shopping. There wasn't a mall. Aí eu pergunto, tinha sinal? Tinha tráfego? Was there traffic? Então, tudo se for. Tinham hospitais, tinham prefeitura. Na minha casa, tinha sofás, tinha cama, tinha, sei lá. Tudo que existia eu tinha, there was, there were. Então, vou pegar um exemplo aqui, da cidade mesmo. There was a church. Tinha uma igreja. Opa, falta um E aqui. Pronto. A mesma coisa. There wasn't a church. Was there a church? Então, a mesma frase. There was, there wasn't, was there. Só pulou was, wasn't, was, pulou de frase, pulou de lugar. E essa é a gramática. Então, na prova, vocês têm essas palavrinhas que são os pronomes relativos. Eles indicam lugar, pessoa, coisas e datas, pronomes relativos. E o there was, there were, que indica tinha, havia, existia. Essa é a gramática. Pronto. Deixa eu apagar isso. E aí nós fizemos essa atividade, fizemos essa aqui. Tarefa para vocês, tradução desses dois textos. Traduza esses dois textos e manda para mim no português. E aí, indo mais adiante na página aqui. Página 140, eu tenho aqui essa atividade número 1, que é o there was ou there were. É só olhar a frase e ver, olha só, se eu tenho muitas pessoas, a lot of people. Se são muitas pessoas, já não pode ser singular, então automaticamente there were. Opa, é pergunta, é pergunta. Então inverte. Were there. Quer saber se tinha muitas pessoas no parque. Aí a pessoa disse, on the park, do you have a good time? No. Se a resposta é no, logo, there weren't. There weren't many people in the park. Aí, todos estavam na piscina. Aí sim, tinha muitas coisas para fazer. Se tinham muitas coisas, there were, porque é plural. Tinha muitas coisas para fazer. Aí ele disse, tinha barcos a remo no lago, bicicletas para alugar, nananá. Então também são coisas. Tinham barco a remo, bicicleta, nananá, então é plural, também there were. Aí disse, eu fui ao parque perto do lago. Um programa especial. Então, tinha um programa especial. Então, é singular.
Não programas, tinha um programa especial lá. There was. Então, esse é a primeira revisão da unidade 8. Pulando para a próxima, e aí, deixa eu apagar aqui. Essa número 2 é revisão. Revisão não, é pessoal. O que você fez ontem? Então, ó, onde você estava ontem? Você se divertiu? Aí, se fosse comer, a pergunta para mim. Eu estava em casa. I was at. Aí, no caso, eu estava em casa, eu estava na escola, eu estava na... Se divertiu? Yes, I had a great time. Eu me diverti muito. Ou I have a good time, I had a bad time, I had a... Né? Aí cada um com o seu. Se divertiu ou não, aí... Né? Bom, no próximo, eu tenho aqui which, that e who. Lembrando que which é para coisa, objeto, animais, o who é para pessoa. E o that, talvez vai precisar aqui se não tem nenhum. Mas a ideia é who, o it e o outro. Se não tiver nenhum, usa o that. Então, está dizendo aqui, ó, esse é o meu professor que fala inglês. Poderia ser that speak English. Esse é o meu vizinho. Se eu estou falando do vizinho, é uma pessoa. Então, aqui no meio, who lives in the house near next door. Esse é o vizinho que mora na porta do lado, que mora do meu lado. Próximo. Essa é a van da escola. É uma coisa. Se é uma coisa, which. E ali no meio, essa é a van da escola que transporta alunos. Esses são meu tio e a sua esposa, então é pessoa também. Se está falando de pessoa, who. Esses são meu tio e minha tia, os quais moram em Geneva. This is the city hospital. Esse é o hospital da cidade. Está falando do hospital, não da cidade, então cuidado. É uma coisa. Which help sick people. E aqui, esse é o laptop do meu pai. Se é um laptop, é uma coisa também. This is my father's laptop, which used for work, que ele usa que é usado para o trabalho, para... É claro que vocês não podem colocar apenas a palavrinha, vocês têm que fazer a frase por completo, igual essa de cima. Então, não me mandem apenas a palavra, tem que mandar inteira a frase, juntando as duas, é lógico. E isso foi a revisão do who, which, that. Aqui, mais uma vez, as mesmas palavrinhas, ó, who, which, that, mas aí já vai depender daqui de cima. Se é uma data, se é uma pessoa, se é uma coisa, se é... Aí vamos ver. Então, a primeira diz assim, 1º de janeiro é o dia que celebramos o Ano Novo. Esse é o dia para casais que são casados. Então, está aqui. Casais que são casados ou que estão namorando. Depois vamos saber que dia é esse. This is the days for couples which are... Which ou that? Vou passar um tracinho. That. Essa é a data para casais que estão namorando. Cartões, chocolates e flores são presentes que são dados
which are given. Páscoa é o feriado que não tem data fixa. Já que não tem o when lá, which. Ou that também, pode ser that. The day for someone. É a data que alguém, que uma pessoa que precisa, que gosta de piadas. Então, pessoa. Desfiles são atividades que está falando do desfile, então, que pessoas gostam de assistir. E bandeiras são coisas também which, importante nesse dia. Depois que você completou aqui, aí você vai ter que olhar qual dia que estão falando. Por exemplo, 1º de janeiro é o dia que celebra o Ano Novo. Então, New Year, está aqui, 1º de janeiro, nos Estados Unidos, Ano Novo, no Brasil, Ano Novo. É a data que casais comemoram ou que casais estão namorando. Você vai olhar aqui e você vai encontrar o Valentine's Day. Está aqui, Então, você coloca aqui embaixo, Valentine's Day. Cartões, chocolates e flores são dados nesse dia. Você vai ver que dia que dá cartões, chocolates e flores e coloca aqui. Vocês sabem que é Dia dos Namorados. Aqui. Ou Valentine's Day aqui. Porque no Brasil a data é diferente, então os dois são iguais. Não, pera, isso é Páscoa. Oi, foi mal aí. Chocolate e cartões se dá na Páscoa. O de cima que é o Dia dos Namorados. Dia que a pessoa gosta, para quem gosta de contar piada, gosta de fazer brincadeiras, que é o April Fool's Day, que é o dia da mentira. Aí você coloca lá. Desfiles. Pessoas gostam de assistir nesse dia. Dia da Independência. Então, aqui, são diferentes. Dias aqui de... Pronto. E aqui, bandeiras são importantes nesse dia. Também o Dia da Independência. As pessoas colocam bandeiras e tudo mais. Então, você vai colocar embaixo aqui o dia que está se referindo a essa explicação. Bom, então vocês viram. Aqui tem o which, que é which, who, that. E o when, que é referido a datas. Então, a primeira revisão foi feita. Aí vocês têm essa atividade para me mandar. Não tendo dúvida, não tendo alunos, muito bem. Deixa eu aqui descompartilhar. Bom, deixa eu parar a gravação. Mandem essa atividade para mim. Lembrando, deixa eu esquecer aqui de falar a data, aqui as páginas da atividade. Valse. Vocês me devem página 140, 141, 142 de tarefa. E voltando um pouquinho mais aqui, mandem também a tradução disso aqui, revisão feita. Agora sim. Isso aí, deixa eu parar.